Crianças, então, eu espero que vocês todos estejam bem. A gente recebeu durante a semana, né, alguns desenhos, né, que as crianças mandaram no grupo. E só que hoje a gente não vai ter a aula dos profetas. Hoje é dia da aula de missões, que a gente vai dar continuidade na história da Amy. Vocês se lembram que a tia Neia começou, falou o capítulo 1, e hoje a gente vai estudar o capítulo 2, tá? A tia Neia tinha até deixado uma pergunta, né? Que assim, será que a Amy, como que Deus deu estratégia para a Amy? E hoje a gente vai ver mais um pouquinho da história da Amy, tá? Ó, a tia Sabrina está colocando os desenhos, tá vendo? Alguns desenhos que a gente recebeu, né? Que era referente à história, à primeira parte da história da Amy. Né? Que vocês, acho que vocês se lembram, né, crianças? O que a Amy se tornou mesmo? Alguém lembra? Uma missionária. Parabéns, uma missionária, isso mesmo. E agora nós vamos ver um pouco mais dessa parte de trabalho dela como missionária hoje, tá? Então, hoje, o título da nossa lição, a tia Sabrina depois vai colocar a música para a gente tentar ouvir, mas o título da nossa missão é Até Crianças Bem Novas. O que quer dizer até crianças bem novas? Crianças pequenas, né? Assim, como você, tem a partir de 6 anos e no máximo até 8. Então, até crianças bem novas. Então, assim, só para a gente não começar assim vazio, nós vamos fazer uma oração rápida de início para que vocês se concentrem bem na aula, tá bom, crianças? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças por estarmos mais uma vez aqui para ouvir e aprender. Como é que eu faço para falar? Não tem microfone. Já tem. Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, também as nossas vidas, mesmo sendo pequenos, nós entregamos as nossas vidas em suas mãos. Amém. Então, nós vamos agora para a parte do versículo, que é um versículo para memorizar. O versículo também vai ser o mesmo, porque vocês vão decorar esse versículo, que lá no final, quando a gente completar aqui essa história da Amy que a gente está estudando, a gente vai querer ver quem é que já decorou o versículo para falar sem olhar, tá bom? Então, agora nós vamos falar o versículo. Aí, vocês mesmo com o microfone desligado, vocês podem ir repetindo também para vocês ir memorizando, tá bom? Ó, a tia vai ler aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo, Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10.
Eu vou só destacar para vocês aqui que fala que, né, que a tia Neia já explicou que é feitura, né, que é o modo de fazer. E dele, aqui, é dele quem? Dele Deus, que nós somos feitos conforme Deus. Então, assim, de acordo com Deus. E tem uma outra parte também que me chamou a atenção, que é aqui uma palavra chamada antemão. Alguém sabe o que quer dizer antemão? Alguém já ouviu falar? Eu sei que ele é um termo que é muito... Oi? Não, não. Não? Não faço a A mínima Ana ideia. Paula falou alguma coisa, Ana Paula? Não entendi. Não. Não? Então, que é uma palavra que a gente não costuma usar muito, né? Assim, não é usada muito no dia a dia. Então, antemão quer dizer assim, que foi feito antes. Então, assim, não foi uma coisa assim, de repente, ou foi feito no momento. Já foi uma coisa que já foi pensada antes, foi feita antes. Então, antes disso, de tudo, já tinha sido preparado para nós, para que nós andássemos dentro das boas obras de Jesus. Tá bom, crianças? Aí vocês depois, durante também a semana, ou mesmo antes da semana de começar essa próxima parte da aula da Amy, vocês vão lendo o versículo para memorizar, porque depois a gente vai querer ver quem é que vai falar o versículo todo de cor, tá bom? Ih, eu Vamos quero ver, então. hein, Tiaide? Ah, eu também, eu já estou ansiosa para ver. Vamos lá. E eles cantando também, depois a gente vai querer ver eles cantando também. Então tá, nós vamos hoje então estudar o capítulo 2, né, que como eu falei para vocês, a parte 2. E aqui, gente, nesse slide que a tia Sabrina colocou, o título é, de novo, Até Crianças Bem Novas. Vocês estão vendo aqui que aqui tem uma figura, que essa aqui é a Amy, a gente entende que é a Amy. O que ela está fazendo, crianças? Vocês sabem? Louvando a Deus? Isso, a Amy, mesmo pequena, ela ia também para a igreja. Hoje a gente não está podendo ir por conta das restrições, mas mesmo pequeno, é muito importante a gente ir para a igreja, acompanhar os nossos pais e estar, assim, focado no culto. Vocês estão vendo que ela está cantando? Então, ela está cantando, não é nem porque as crianças estavam cantando, ela estava cantando com toda a igreja, conforme, né, tem os nossos grupos na igreja que cantam, os hinos da harpa, ela estava lá focada no culto. Então, mesmo sendo criança, ela também ia para a igreja. E lá, crianças, ela aprendeu muita coisa. Nesse dia, que ela vai contar, que ela vai ilustrar para a gente na história, teve o sermão, né, que seria a pregação do pastor. Ela diz que ela não lembra muito bem do sermão, do que foi pregado. Ela prestou atenção, mas ela não lembra, ela não se recorda para contar. Mas, depois que terminou o sermão, o pastor pediu para cantar, para toda a igreja cantar de novo, um louvor. É um hino, crianças, que fala sobre o amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, por todos nós, tá? Seja adulto, seja criança. E a Amy, ela cantou e ficou meditando na letra desse hino. E na hora, ela pegou e pensou assim, ela abaixou a cabeça e ela começou a orar. Então, mesmo ela sendo criança, ela orou. Vocês oram, crianças? Vocês também oram? Olha lá, a pequena Amy, ela orando. Sim. Então, ela começou a meditar na letra, né, falando que Deus amava, e ela falou assim, mas como? Então, eu preciso, né, demonstrar também alguma coisa para Deus. E ela orou pedindo para que Jesus perdoasse os pecados dela. Mas crianças, ela era pequena ainda, ela era criança. Será que ela também tinha pecado? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que ela também tinha algum pecado? Não. Não. Pode ser que ela até tivesse, que não fosse uma coisa assim tão assim, né, escandalosa para as pessoas, mas poderia ser que ela já tivesse de repente pensado alguma coisa errada, ou feito, falado alguma mentira. Então ela se sentiu na obrigação de orar e pedir para o Senhor perdoar os pecados dela. E ela entregou a vida dela nas mãos de Jesus. Ela pediu para Jesus vir morar no coração dela, tá, crianças? Então, mesmo ela sendo criança. E aí, com isso, ela aprendeu essa lição, essa lição que a gente fala, né? Que a lição de que mesmo que ela aprendeu, no caso, assim, de que até as crianças bem novas podem crer em Jesus. Então, até você, criança,
né, que porventura depois alguma criança que não conhece Jesus ainda, que vai assistir esse vídeo, mesmo você sendo criança, Jesus também te ama e você também pode entregar o seu coração para Deus, tá bom? E aí, ela, com isso, no caso, só voltando um pouquinho, tia Sabrina, pode deixar aí já esse slide, não tem problema, mas crianças, a Amy, ela foi lembrar depois disso, de que crianças também podiam aceitar Jesus, que podiam entregar o coração para Deus, ela só foi lembrar disso quando ela já estava lá na Índia, né? Porque vocês se lembram que a tia Neia falou que ela foi para a Índia, que aí Deus, ela tinha feito um pedido para Deus que ela queria os olhos azuis, mas ela não entendeu por que Deus não deu olho azul para ela só foi entender quando ela cresceu. Então, com o passar do tempo, na vida missionária dela, ela foi entendendo as coisas que Deus fez com ela quando ela era criança. Então, ela não teve o olho azul porque ela precisava, né, primeiro ter, assim, uma aparência, né, mesmo com aquelas roupas das Índias, mas um olho escuro para se parecer mais com uma indiana. Apesar que depois foi descoberto que ela não era, que ela era uma estrangeira, ela não era de lá. E outra coisa que Deus colocou no coração dela para trabalhar com crianças, e ela recordou de que Deus entrou, ela pediu para Deus entrar no coração dela quando ela ainda era criança. Tá? Entre as crianças que precisavam ouvir Jesus, aí a gente vai agora aprender aqui, ó, tem aqui, ó, quem é Prina? Então, crianças, entre as crianças que estavam lá no templo, que eram aquelas indianas que precisavam de Jesus, a gente vai conhecer um pouco a história da Prina. A Prina era uma menina de 7 anos que já estava lá no templo, só que ela não estava feliz, ela não queria ficar lá, porque ela não se sentia bem, ela não era bem cuidada, ela não era amada na realidade. E aí, o que aconteceu? A Prina fugiu do templo, só que era difícil, mas ela deve ter aproveitado alguma oportunidade e fugiu do templo. E o que ela fez? Ela lembrou de onde ela morava, de onde era a casa da mãe dela, só que era bem longe. Aí a Prina andou, demorou um tempão para chegar, ela levou 3 dias para chegar lá na casa da mãe dela, porque ela foi a pé, né? Ela não tinha transporte, ela não podia pedir ajuda para ninguém, porque ela não sabia quem era que realmente ia entender a situação dela. Nisso, quando ela chegou na casa da mãe dela, crianças, ela foi toda feliz, pediu para a mãe dela deixar ela ficar lá, só que a mãe dela não deixou. A mãe dela falou que ela não era para ela ficar lá, que ela tinha que voltar lá para o templo, lá onde ficavam as meninas. Olha, crianças. Aí a Prina ficou muito triste, ela chorou. E logo depois que ela chegou lá, porque como ela foi a pé, as mulheres lá do templo também chegaram. E elas chegaram porque elas foram, de repente, com algum transporte, né? Só que assim, a Prina chorou porque a mãe dela não deixou ela ficar lá na casa. E a mãe dela ainda falou para as mulheres: pode levar ela de volta para o templo. Coitada da Prina, crianças, ela ficou muito triste. Pensa, a mamãe da gente, quando fala um não para a gente já fica super triste. Um não que às vezes dá até para a gente suportar. Agora, pensa ela, ouvindo um não da mãe dela de que ela não podia ficar morando com a mãe dela. E aí ela pegou, ela voltou lá para o templo. E aí o que aconteceu, crianças? Quando ela voltou para o templo, ela foi castigada pelas mulheres porque ela tinha fugido. E crianças, é muito triste a gente falar, mas as mulheres de lá, elas eram muito más, né? E elas queimaram a mãozinha da Prina, coitada, queimaram a mãozinha dela só porque ela tinha fugido de lá. Só que assim, aí a Prina chorou muito, né? Ela sentia dor, tudo, e aí uma noite, a Prina, já triste com toda aquela situação e com a dor nas mãos, ela se ajoelhou para fazer uma oração. E aí ela, mesmo com dor nas mãozinhas, ela juntou as 2 mãozinhas, tá? Aqui no slide tá aparecendo as mãos separadas, mas ela juntou as 2 mãozinhas, né, para fazer o formato de oração. Ela estava sentindo dor e ela foi orar. Só que essas que ela foi orar, e ela foi orar para um Deus daqueles deuses mortos, daqueles deuses feitos de pedra. Vocês estão vendo aqui no slide que tem o pé, aqui a perna, era uma estátua, provavelmente, de um deus, né? Que é o que ela conhecia até então, que ela não conhecia o Deus verdadeiro ainda. E aí ela começou a orar e fez um pedido muito estranho, crianças.
Vocês sabem o que ela pediu? Vocês nem imaginam, né? Alguém imagina o que a Prina pediu para esse Deus que não era o Deus verdadeiro, um Deus de pedra? Não. Alguém arrisca chutar? Não? Crianças, a Prina pediu para esse Deus que ela queria morrer. Olha que pedido estranho, crianças. Isso que eu estava imaginando. Estava imaginando, né? Pois é. Como que uma criança de 7 anos faz um pedido desse, que ela quer morrer? Mas, crianças, ela estava orando para um Deus de pedra, que fala assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. É até um versículo que está lá, depois vocês conferem, Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 6. Então, assim, crianças, a Prina, ela fez esse pedido, essa oração para um ídolo de pedra que não podia ajudar a Prina. Ainda bem, né, crianças, que ele não podia ajudar, porque já pensou o pedido que ela fez, ela queria morrer. Como assim? Ela precisava ainda, né, viver e até mesmo para conhecer, né, o Deus verdadeiro. E aí a Prina ficou desolada, né, porque ela viu que esse Deus não respondeu ela. E aí, com isso, ela ouvia também as mulheres lá dentro falar, lá dentro do templo, né, essas mulheres que castigaram ela, que tomavam conta, que não era para ela fugir de novo, porque elas falavam que lá fora, do outro lado do muro, que era lá do outro lado, né, fora do templo, tinha uma mulher branca estrangeira. Vocês sabem quem era essa mulher que eles estavam falando, branca estrangeira? Quem era essa mulher? A N. Isso. As mulheres lá do templo começaram a falar para a Prina que lá fora tinha essa mulher branca estrangeira, que ela era chamada de Dona Amy. E sabe do que eles chamavam ela, crianças? De Dona Amy, pegadora de crianças. Como assim, pegadora de crianças, né? A gente já ouviu alguém brincar com uma criança pequena e falar assim: olha, cuidado, tem um homem do saco, né? Ele vai pegar criança. Então, eu acho que naquele tempo era mais ou menos assim, sabe? Eu acho que essas mulheres do tempo assustavam as meninas lá dentro e falavam: ó, vocês não saem, que lá fora tem uma mulher branca que não é daqui, né? Que veio de outro país, que ela é pegadora de crianças. Então, se você sair, essa mulher vai pegar você. E assim, elas assustavam as meninas e as meninas não conheciam, não sabiam, então assim, elas assustavam as meninas para que as meninas não fugissem, para que e não fossem pegas por essa mulher, pela Prina, né? Desculpe, pela Amy, crianças, que era a intitulada pegadora de crianças. Só que vocês acham que a Prina ficou com medo? Não. Sabe o que a Prina fez um dia, deitada na cama dela, sozinha à noite? Ela falou assim: eu quero que ela me pegue. Será que essa mulher estrangeira é pior do que essas mulheres daqui do templo? Ela ficou imaginando, porque para ela a situação no templo não era boa. Então ela ficou imaginando, será que essa mulher pegadora de crianças, que ela até então ela não conhecia, seria pior, trataria ela assim, pior do que ela, no caso, passava lá dentro? E aí, esses pensamentos que ela, né, teve nessa noite, deu um ânimo para ela. E aí ela começou a pensar novamente no meio de fugir, porque ela ficou imaginando que talvez fugindo e chegando até a N, ela fosse ter uma coisa diferente, ver uma coisa diferente. E aí ela pegou e aproveitou numa oportunidade, ela tinha que fazer isso muito bem feito, escondidinho, porque se as mulheres pegassem ela, fugindo de novo, ela poderia ter um castigo pior, maior. Então, ela teve que tomar muito cuidado. E aí, crianças, ela conseguiu fugir. Aí ela fugiu do templo e correu, nadou, porque tinha rio lá, ela foi, né, criança, assustada. Aí ela encontrou uma senhora, mas era uma senhora lá indiana mesmo, mas pelo jeito que aqui fala na história, era uma senhora que pelo menos era uma senhora boa. E aí essa senhora, ela pegou e falou: eu fugi do templo, eu quero encontrar a pegadora de crianças, não sei o que. Ela falou para essa mulher, só que já era tarde da noite. Aí o que essa mulher fez? Pegou a Prina, levou para casa dela, né, para ela poder passar a noite lá.
não ficar na rua, até correndo o risco de ser capturada de novo. E aí, no dia seguinte, logo cedinho, crianças, 6:30 da manhã, essa mulher indiana pegou a Prina e levou lá na casa da Amy. Aí eles chegaram na casa da Amy, eles estavam tomando café. E aí ela pegou e entregou a Prina para a mulher. Aí a Prina a Amy ficou super feliz, né? Que surpresa! Abrir a porta e encontrar uma criança vinda do templo, porque o que ela mais queria era isso, né, meninas? Alcançar as crianças lá do templo. E aí ela pegou, chamou a Prina, fez carinho na Prina, pegou ela no colo, beijou, tá vendo aqui, crianças? E olha a diferença, a Amy realmente era bem branquinha perto da Prina, que tinha uma pele mais morena. E ela conversou muito com a Prina, ela deu uma boneca para a Prina, e a Prina sorriu pela primeira vez. Pensa, crianças, ela tinha 7 anos, ela nunca tinha sorrido, ela nunca tinha tido um motivo de sorrir. Por quê? Porque primeiro que ela não conseguiu ficar com a mãe dela, e lá no templo onde ela vivia, ela não tinha motivos para sorrir. E aí ela pegou e falou para Amy, ela falou assim, eu quero ficar aqui para sempre. Lá no templo ninguém gosta de mim, minha própria mãe não me quis. Nunca ninguém me amou antes. E aí, imediatamente, foi aí onde a Amy lembrou, né, daquela parte de quando ela era criança, lá na igreja que eles estavam cantando, né, que Deus amava a todos nós, e mesmo as criancinhas. E aí, a Amy se lembrou e disse para ela, falou assim, Jesus ama as crianças. Prina, existe um Deus que já amava você antes que eu te conhecesse. Ele é o grande Deus que fez o céu e a terra. E a Prina não estava entendendo nada ainda, porque ela nunca tinha ouvido falar de Deus, ela tinha ouvido falar de deuses, e os deuses que ela conhecia, que eram aqueles de pedra, de barro, de ouro, que não entendia nada, que não ouvia nada. Então a Amy foi lá e explicou, né, que Deus tinha amado tanta gente, que ele enviou o filho dele, Jesus, lá do céu, para morrer aqui na terra, para perdoar os nossos pecados. E ela explicou para a Prina que Jesus também teve cicatrizes nas mãos, né, crianças, que vocês sabem da história de Jesus, que Jesus teve cicatriz na mão dos cravos lá na cruz, e ela foi explicar para a Prina, que a Prina também estava com cicatrizes nas mãos, e nisso ela pegou e lembrou, a Prina arregalou os olhos quando ela escutou tudo aquilo, e ela começou a chorar. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que amasse tantas pessoas e ficou muito triste com a morte de Jesus, porque aí a Amy falou para ela que Jesus tinha morrido na cruz, né, e tinha ficado com essas cicatrizes. E ela pegou e falou assim, a Prina falou para a Amy, mas eu queria que ele estivesse vivo, né? Ela queria que Jesus estivesse vivo. E ela estava quase chorando quando ela falou isso. Aí a Amy falou para ela, não, mas ele está vivo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos e viveu novamente. Ele voltou para o céu e está agora preparando um lar para nós, né? Para a Prina, para a Amy, para todos nós. E a Amy falou isso para a Prina. E ele quer que a gente viva com ele um dia. Aí a Prina ficou super feliz, porque ela falou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aí ela foi entendendo a história, né? E alguém amava, alguém foi castigado pelo seu pecado, também está preparando um lar especial para ela. E aí, crianças, o que eu quero falar para vocês é que naquele momento a Prina, ela recebeu Jesus no coração dela. Então, assim, crianças, eu sei que vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de um dia fazer que nem a Amy fez lá quando era criança, né? Mesmo ouvindo um louvor, ouvindo às vezes uma pregação ou um convite de alguém que esteja pregando, de perguntar se você quer aceitar, né, quer entregar o seu coração para Jesus, para viver totalmente ao dispor de Jesus. Então, quando você ouvir esse convite, ou se alguém quiser, né, no caso, aceitar esse convite, a gente pode fazer uma oração. Você, mesmo sendo criança, você pode orar dessa forma, pedindo para Deus entrar no seu coração e que você faça somente a vontade de Deus. A Prina, ela ficou feliz por ter aprendido sobre o Senhor Jesus.
E a Amy disse a ela: não importa o que aconteça, Prina, o Senhor Jesus sempre estará com você. Então, assim, mesmo que a gente venha passar algum problema, alguma luta, algum medo, a gente entregando o nosso coração para Jesus, a gente sabe que a gente vai conseguir passar por aquilo, e porque Jesus vai nos ajudar. Alguém quer levantar a mão e aceitar, entregar o coraçãozinho hoje para Jesus? Que vocês já são crentes. Ô, professora, Oi, fala. É mas, a Bia, né? mas, Hum. mas as mulheres do tempo procuraram ela, Prina. Calma, calma, Bia, nós vamos ver isso daí, né? Porque ela fugiu, né? A gente já vai ver isso aí, tá bom? Você está bem espertinha, hein, Bia? Mas nós vamos ver já já, tá? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Alguém quer aceitar agora fazer uma oração pedindo para Jesus entrar no nosso coraçãozinho e tomar conta das nossas vidas? A Milena Ana Paula levantou a levantou a mão. Ah, mão. desculpa, Ana Paula, a tia não viu. Então vamos fazer assim? Se mais alguém quiser, vocês levantam a mãozinha, a gente vai fazer uma oração aqui, tá bom? Rapidinho, para a gente poder dar continuidade na história da Amy, tá? Amém. Vamos orar então? Senhor Jesus, sendo criança, entrego em tuas mãos o meu coração. Perdoa os meus pecados e me ajuda a viver na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, crianças? Então, Amém. a gente sabe que mesmo que venha agora as lutas, as perseguições, a gente já entregou nosso coração para Jesus e sabemos que Jesus vai nos ajudar nessas situações, tá bom? E agora, então, nós vamos para essa parte aí. Agora nós vamos para a próxima parte, né? Que a Bia já estava aí, já avançando. Então, crianças, ela fez amizade com a Amy, ficou lá morando com a Amy, né? Ficou lá, já estava lá. E ela já tinha entregado o coraçãozinho dela para Jesus, e a Amy tinha dito para ela, né? Que Jesus ia cuidar, poderia acontecer o que acontecesse, mas Jesus ia estar sempre com ela, né? Com ela, conosco. E aí o que aconteceu? Realmente, Bia, as mulheres do templo foram lá atrás da Prina, na casa da Amy. E aí elas começaram a gritar com muita raiva, Amy! Aí começaram a chamar a Amy de pegadora de crianças, pegadora de crianças. E elas começaram a chamar a Prina, sabe do que, crianças? De ladra. Mas o que será que a Prina tinha roubado, né? A Prina só tinha fugido, ela fugiu sozinha, só ela não levou nada de lá. Mas as mulheres, elas, né, elas eram todas, não conheciam a verdade, e elas começaram a querer atingir com palavras a Prina e a Amy. Então começaram a gritar lá na porta da casa da Amy, chamando ela de pegadora de crianças e chamando a Prina de ladra. E aí, crianças, elas foram lá porque elas queriam pegar a Prina de volta. E aí, será que a Prina ficou com medo? Será? Será que a Prina aceitou voltar lá para o templo com elas depois de tudo isso? Não, muito bem. A Prina agora, isso mesmo, não, ela não aceitou. Agora a Prina, mesmo sendo uma criança de 7 anos, ela se encheu de coragem, porque agora ela tinha Jesus no coração dela, e ela sabia que para Jesus, ela poderia fazer uma oração para Deus, né, o nosso Deus verdadeiro, ela poderia orar, pedir, né, as coisas que Deus ia ouvir. Aí ela chegou lá na frente, aqui, tá vendo, na varanda da casa, acompanhada pela Amy, né, e ela falou assim, com muita coragem, eu não quero voltar para o templo, que ela falou que agora ela tinha uma nova amiga, que era a Amy, né? E que Jesus estava protegendo ela. Ela falou, eu não vou voltar para o templo. E aí a Amy ficou parada, né? Depois que a Prina falou isso, ficou esperando para ver o que as mulheres iam fazer, né? Porque as mulheres estavam todas nervosas, né? Falando alto, gritando, né? Xingando elas. Aí a
Prina pegou e falou que não ia voltar, né? Colocou até a mãozinha, tá vendo? Ó, pode parar, eu não vou voltar com vocês. E a Amy ficou assustada, né? Falou assim, ficou pensando, o que será que as mulheres vão fazer? Será que as mulheres vão querer pegar a Prina à força? E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Alguém tem ideia? Será que as mulheres foram enfrentar? Foram lá pegar a Prina à força? O que vocês acham? Não. Não, isso mesmo. De repente, as mulheres começaram a se afastar devagarinho, foram saindo, foram indo embora, e nunca mais elas voltaram lá. Então, aí já foi para elas, no caso, e para a Prina, que estava conhecendo, né, agora essa parte, né, da vida dela com Deus, ela viu que Deus tinha vindo, ela viu que Jesus tinha realmente livrado ela agora do templo, e ela sentia que devia falar, no caso, para outras crianças também, só que as crianças estavam dentro do templo, então eles não tinham. Aí a Amy também começou a pensar, porque era muita criança, né, gente, que levavam lá para o templo, até acho que a tia Neia falou na outra parte da aula, e ela começou a pensar de onde que vinha todas aquelas crianças, né, ela começou a pensar, acho que orar a Deus, perguntar para Deus, de onde que vinha todas aquelas crianças, e como que ela poderia conseguir chegar naquelas crianças antes delas serem levadas lá para o templo, antes que as mulheres do templo que carregavam essas crianças para lá chegassem. E a Amy, ó, onde as pessoas do templo conseguem essas crianças? Ela perguntou para ela mesma, de onde elas vêm? Aí ela falou assim, se eu pudesse encontrá-las antes que as pessoas do templo as encontrem. Aí eu estou muito feliz com a vinda da Prina. Aí ela pegou e falou assim, será que vou encontrar mais crianças? Porque ela ficou tão feliz, né? Porque ela estava tendo a oportunidade de cuidar de uma criança do templo, que ela ficou já pensando em outras crianças. E na próxima aula nós vamos saber como Deus mostrou para Amy o seu plano. Tá, crianças? Porque Deus tem sempre um plano, né? Principalmente quando a gente está disposto a fazer a vontade dele. Então, dá tempo, antes da gente falar da caixinha missionária, dá tempo da gente fazer rapidinho aqui, crianças, umas perguntinhas, tá? Para vocês. Qual foi a primeira lição que Amy Carmichael aprendeu sobre a oração na história da aula passada? Alguém sabe? Alguém lembra? Então, na realidade, assim, a lição que ela aprendeu é que Deus sempre responde às orações, tá? Aí, na história de hoje, ela aprendeu a lição número 2. E qual foi a lição número 2? Que é o título da nossa lição. Quem sabe? Que até... É até o quê mesmo? É adultos que a gente está estudando? Hein? Não, é o quê? Crianças, isso mesmo, que até crianças bem novinhas, bem pequenas, podem crer em Jesus. E a gente viu um exemplo, né? Que a Prina só tinha 7 anos e ela creu em Jesus, e ela foi muito corajosa. Como que era o nome da menina? Já respondi, né? Mas como que era o nome da menina que fugiu do templo e foi lá para a casa da Amy? Prina, muito bem. E quando a Prina ouviu falar do Senhor Jesus, o que ela fez? Ela fez o quê? Ela recusou Jesus? Não, ela aceitou ele no coração. Isso, ela aceitou Jesus, muito bem, ela aceitou Jesus como Salvador, isso mesmo. E aí, quando as mulheres do templo foram lá atrás da Prina, na casa da Amy, o que aconteceu? A Prina ficou com medo, crianças? Não, ela foi muito o quê? Muito covarde? Corajosa. Muito corajosa. E o que ela falou mesmo? Eu vou com vocês? Ela falou para as mulheres o quê? Eu não vou. Que ela não ia. Muito bem, Ana Paula, parabéns. Isso mesmo, ela falou que ela não ia mais voltar para o templo. E aí vocês acham que aquelas mulheres foram embora sim, porque, né? Vão embora. Elas foram embora porque Deus protegeu, né? Deus protegeu a Prina e a Amy.
porque elas eram maior, assim, em quantidade maior, elas poderiam ameaçar até invadir a casa, mas não, mas Deus protegeu a Prina e a Amy, e as mulheres foram embora. A paz, crianças dos Kids. Aqui é a tia Edilene. A tia pede desculpas porque o tempo acabou e a gente não conseguiu orar pela caixinha missionária, tá? Mas a gente vai... quem não fez ainda tem tempo de fazer. Vão colocando dentro as coisinhas que vocês vão lembrando e vocês já colocam e vão orando. Seja alimento, transporte, o dinheiro, tá bom, crianças? A gente tem um desafio, né? Porque a gente viu na aula que a Prina, ela foi corajosa e desafiou, né, as mulheres do templo fugindo do templo. Então, o desafio para vocês, que vai estar lá no slide, é para vocês gravarem um vídeo com alguma coisa que vocês vão desafiar, no caso, falar mentira. Então, assim, eu não vou falar mentira, então vocês gravam um vídeo falando que não vai falar mais mentira, porque, entendeu? Esse é um exemplo, mas esse não pode usar mais, tá bom? Aí vocês pedem ajuda para o papai e para a mamãe, vocês vão ver lá no slide, né, o que é para fazer, certinho. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe. Se o papai e a mamãe também não entender, pode nos procurar, tá? No particular, ou eu, ou a tia Sabrina, ou a tia Neia, ou a tia Shirley. Pede ajuda se vocês tiverem dúvida. O que a gente quer é que vocês façam atividade. Esse vídeo, ele pode ser preparado, não vai ser para a próxima semana, porque na próxima aula a gente vai ter a aula de profetas. Então, vocês podem ir preparando com calma, que é para outra semana. Crianças, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e um domingo abençoado para todos. Um beijo.